as pessoas que se consideram desigrejadas, né? A pessoa não tem um problema com Cristo, ele tem um problema com o que nós chamamos da cristandade. Porque o que é a cristandade? É o cristianismo institucionalizado. O cristianismo com normas, o cristianismo com local de encontro, o cristianismo com horário de início e término de atividades. Então, o problema dessas pessoas está na compreensão que eles têm do que é ser família de Deus. Eu creio que muitas dessas pessoas que estão se desigrejando estão porque foram feridas de alguma maneira. Feridas por um líder, né, como a gente, um pastor da igreja, ferido por pessoas da própria comunidade. Eu creio que existe um outro elemento que é o descrédito que essas pessoas começaram a perceber que os seus líderes têm diante da comunidade. Por exemplo, muitos líderes que não têm uma palavra firme, correta, transparente, um exemplo de vida. E isso vai minando não só a dignidade, como a credibilidade. Sim. Essas pessoas, ao perceberem isso, transferem esse descrédito, esse desamor para a comunidade de fé chamada igreja. Então ele pensa que uma das maneiras de resolver esse problema, ou a maneira de resolver esse problema, é se afastar desse grupo. Né? Então, gente ferida, Mateus, vai se afastar e vai continuar ferida. Um dos pontos eu lido muito com gente desigrejada, sempre gostei até de conversar com essas pessoas, eu não conheço um que deixou uma igreja e ficou melhor. Disse assim, não, hoje eu sou uma pessoa leve, hoje eu sou uma pessoa, eu amadureci, eu sou uma pessoa que sei perdoar com mais liberalidade, aceitar perdão, sou uma pessoa que amo mais intensamente. Não, todas estão fora com a ferida lá. Então o fato de desigrejar-se não resolveu o problema. Não. Entende o que eu estou dizendo? Sim. Porque se resolvesse, nós teríamos um estudo de caso. Mas não, na vasta maioria, não resolveu o problema. É como se estivesse avoiding, né? Sim. Você está fugindo do problema em vez de, não, vamos tratar. É como se você dissesse assim, se eu não estiver vendo, o problema não existe. Se eu não estiver ouvindo, o problema não existe. Mas veja, onde para mim que está o ponto crucial nisso? É a compreensão do que é a família de Deus. As pessoas não entenderam ainda que Jesus não morreu por uma pessoa. Jesus morreu por pessoas, plural. A salvação que Jesus oferece na cruz do Calvário é para homens e mulheres, rapazes e moços, para gente que vem de diversos lugares, com diversas formações, com a compreensão da vida diferente e tal. Ok, mas assim como ele fez com os discípulos, porque o pessoal fala assim, Jesus não teve igreja. Ora, não teve no sentido da palavra que nós descrevemos hoje. Mas vamos pensar. Juntamos aqui, eu, você e o Roberto, e mais 5 pessoas. Aí a gente diz assim, pessoal, vamos fazer o seguinte, todo dia a gente vai se encontrar das 2 às 3 da tarde, nós vamos trazer uma palavra, nós vamos orar, vamos isso, aquilo, tá? Beleza. Ah, todo dia não, 4 vezes por semana. Ok, então 4 vezes por semana nós vamos fazer isso. E a gente faz isso. O que é isso? É uma igreja. Isso é uma igreja. Ela não tem um prédio, ela não tem um conjunto de normas operacionais, porque é muito... E até o pessoal gosta de usar essa palavra, né? Não, eu quero uma coisa mais livre, a igreja é engessada. Não, a igreja ela é engessada porque à medida que toda instituição se estabelece, isso é na vida. Sim. Por exemplo, você e a Nerly, sem o Elijah, sem compromisso de trabalho, vocês podiam viver dentro de um carro. Sim. É ou não é? Sim. Não, uma semana a gente mora aqui, outra semana a gente mora acolá. Por que vocês não podem? Porque engessou? Não, porque a vida vai tomando dimensões que requerem certas estabilidades. Sim. Você não pode botar seu filho no banco de trás de um carro e sair como um hippie pelo mundo, né? Não é que você não pode, não é legal. Não é o melhor para ele, né? Isso. Então, as pessoas, elas não entendem que a igreja em si, ela não é má, ela não é ruim. Muito pelo contrário, o Senhor Jesus chamou pessoas e colocou em grupo. Ele chamou um que estava, ou 2 ou 3 estavam lavando redes, falou, venha, vocês vão ser pescadores de homens, chamou um da coletoria, chamou um que estava debaixo de uma árvore, e aquelas pessoas estavam juntas. Tão juntas elas estavam que elas acompanharam o Senhor Jesus até a sua morte, e estavam juntos quando ele apareceu ressurreto, e estavam juntos
quando ele subiu ao céu e estavam juntos quando o Espírito Santo desceu. Então, o pessoal está muito equivocado dizendo que Jesus não fundou a igreja. Não, Jesus não fundou a igreja no sentido das placas denominacionais que nós temos hoje. Sim. E aí, eu realmente, qualquer coisa que alguém falar, eu digo, você está certo, não existiu isso. Mas Jesus estabeleceu uma igreja. Igreja, comunidade dos salvos, povo de Deus. Só que, onde tem gente, tem problema, Matheus. Olha, vamos pensar na igreja de Jesus. Você quer um pastor melhor do que Jesus? Vamos pensar. Pastor melhor do que Jesus? Mas o cara lá não roubava do dinheiro das ofertas, ele não era avarento. A Bíblia não diz que ele roubava, mas que ele não era avarento. Judas Iscariotes. Sim. E o cara ainda não foi e traiu. Olha aí, teve avareza no meio do grupo, teve traição no meio do grupo, teve suicídio no meio do grupo, na igreja que Jesus era o pastor, porque era só aquele grupo ali, ó. Entendeu? Sim. Então tem gente que fala assim, minha igreja perde gente. Uai, Jesus cuidou de 11, ainda perdeu um, nós não vamos perder? Entende o que eu tô dizendo, Matheus? Então, o que acontece? Ou 12, né? E perdeu um. Então, o ponto é, as pessoas perderam a percepção do que é igreja. Os problemas que nós temos muito em uma igreja hoje é fruto da visão que nós temos. Vou dar um outro exemplo muito simples para você, querido ouvinte, poder entender. Dependendo do conceito que você tem de família, a sua casa vai ser de um jeito. Você, a Nery e o Elijah serão de um jeito. Dependendo do conceito que você tiver, será de outro. Concorda? Sim, a mesma coisa de igreja. Se você olha para uma igreja e diz assim, ali é uma instituição fria, sem vida, dogmática, cheia de pode, não pode, tanana, ela será isso. Agora, se você olha e diz, essa é a minha família, homens e mulheres, rapazes e moças que também se converteram a Jesus, que estamos juntos para crescer, para aprender a amar um ao outro, para suportar, para se ajudar, enfim, tudo isso, você vai ver e reagir à igreja de forma diferente. Então, muito disso tem a ver com como nós olhamos para a igreja. Sim. Nosso entendimento da igreja. Outro exemplo. Você não tem problema na sua família? Sim. Eu tenho na minha. Eu e a Ana somos casados há 36 anos, temos problemas, já tivemos problemas e com certeza teremos problemas. Agora eu digo assim, tá bom, então você descasado? Não. Eu vou lutar pelo meu matrimônio, eu vou retroceder naquilo que eu preciso, eu vou ajudar a Ana a compreender aquilo que é o que ela precisa. Nós vamos os dois, com temor a Deus, tentar corrigir estas coisas. Mas não vamos ser descasados. Por quê? Porque o princípio de Deus, nós cremos, é uma família. A mesma coisa na igreja.